Graça e paz, amados irmãos, uma alegria podermos estar compartilhando da palavra do Senhor nesse tempo em que há tanta necessidade para o povo de Deus, somente nos temas relacionados à espiritualidade cristã e maturidade cristã, algo de extrema importância. Então nós vamos estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Vamos a Efésios capítulo 3 e a partir daí fazer algumas considerações. O versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, Paulo fala assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. É um texto, amados irmãos, extremamente rico no contexto do mistério de Cristo, que é aquilo que Paulo está expondo aqui. O texto, ele começa no capítulo 3, falando das relações de Cristo, Paulo falando do mistério de Cristo, que são as relações de Cristo com o corpo de Cristo, o mistério de Cristo, que é a formação de Cristo no corpo de Cristo. E o versículo 14, a partir do versículo 14 que nós começamos a ler agora, ele, dentro desse contexto, ele cita uma frase muito importante. Ele fala por causa disso. E ele diz que se põe de joelho por causa dessa situação, desse contexto do mistério de Cristo, aquilo que ele acabara de dizer, né? Ele fala que escreveu tudo isso com letras grandes, com letras garrafais, para que os irmãos tivessem compreensão desse mistério. E logo depois ele vai seguindo no versículo 10, ele diz para que agora pela igreja, ou seja, a partir da exposição do mistério, não é? À medida que os irmãos vão compreendendo isso pelo Espírito, o Evangelho de Deus, para que agora pela igreja as muitas formas da sabedoria de Cristo sejam conhecidas dos principados e potestades nos céus, segundo, versículo 11 prossegue, o eterno propósito que fez em Cristo. É um propósito eterno, é o assunto do mistério de Cristo, é o assunto que realmente nos toca. E também toca a Paulo, porque por esse motivo ele se coloca de joelho. E o motivo que ele está de joelho é por conta dessa questão, dessa causa. Ele tem uma causa. Paulo é alguém que tem uma causa. E por conta dessa causa ele está de joelho. E aí nós vamos seguindo o texto. Quando ele fala que se coloca de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É importante a gente dizer nessa hora que esse mistério de Cristo, o qual Paulo está de joelho em oração, para que haja cumprimento, não é, do propósito divino e da vontade de Deus na vida dos santos ali. Colossenses capítulo 1, 27 nos traz numa frase, numa sentença curta, algo que de forma sintética mostra isso com muita clareza. Quando ele fala dessa frase de que Cristo em vós a esperança da glória, ele mostra que Cristo é extremamente rico, que faz parte, que é a primeira parte desse grande mistério. E em é a preposição, ou seja, é a transformação daquilo que está em Cristo para o corpo de Cristo. Então, Cristo em é a preposição, vós é a igreja. Então, Cristo em é a transmissão, esse em é a transmissão de Cristo ao corpo de Cristo. A esperança da glória, isso que vamos seguidas vezes falar, não é? A esperança da glória, que é a glória de Cristo expresso na igreja, é necessário ser por meio de um mecanismo. Por isso que aparece a palavra em, essa preposição de Cristo em vós, esperança da glória. E aí Paulo está de joelho por essa questão. E quando nós continuamos a seguir o texto, no versículo 16 ele segue dizendo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou em outra tradução, fortalecidos no homem interior, com o poder pelo Espírito. E aqui começa algo muito, muito fabuloso na palavra de Deus. Paulo começa a nos mostrar
que o fortalecimento do homem interior é fundamental para o processo daquilo que Deus está fazendo. A vida cristã normal, amados irmãos, ela tem, se ela caminha dentro de uma normalidade, ela de alguma forma está crescendo e ascensionando. Porém, nesse crescimento contínuo e ascensional, ela passa por lutas e por provas. Porque se ela está ascensionando, então ela está em processo de edificação. Logo, se ela está em processo de edificação, está havendo guerra, porque não existe o processo de edificação sem oposição, sem luta, sem guerra. Então, quando ele expõe o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, ele está expondo coisas profundas relacionadas ao propósito eterno de Deus. Mas a partir do versículo 14, ele começa a orar de uma forma específica, porque esses irmãos, esses mesmos do capítulo 3, essa mesma igreja, que vai ser então, a partir de agora, a multiforme sabedoria de Cristo para principados e potestades nos céus, essa mesma igreja, esses mesmos amados irmãos, terão que ser fortalecidos no homem interior. E o porquê disso? Por causa da guerra que é estabelecida. E aqui, logo de frente, nós começamos a observar algo muito importante, que temos que ter o entendimento e contar com a ajuda, com o socorro do Espírito, do Paracletos, para que a gente possa entrar nessa realidade. Algo do capítulo 3 que está sendo expresso do versículo 1 ao versículo 13 é algo muito grande, é algo muito profundo, é algo que nossas mãos não podem tocar nem alcançar. Mas a partir do versículo 14, Paulo começa a nos mostrar que o fato dele estar de joelho, e aqui já começamos o princípio de guerra, se ele está de joelho, é porque ele está insistindo com algo que é importante, que é necessário, e ele sabe que se esses irmãos não forem fortalecidos no homem interior, aquilo que está no capítulo 3, em todo esse contexto do versículo 1 ao 13, isso de fato não irá acontecer. Então, esse assunto da guerra é o assunto que se estabelece, e aqui nós vamos começar a entender do porquê, da necessidade de uma consciência cristã, da necessidade de viver nas alturas, de viver na presença de Deus, de não permitir que em nenhum momento a gente seja distraído dessa presença. Porque tudo que vem do Pai das luzes é de fato perfeito. Tudo que começa na terra acaba terminando na terra. Então, de fato, o Senhor precisa nos chamar à sua presença, o Senhor precisa nos atrair para Ele, para que o nosso homem interior seja fortalecido, para que a gente possa saber com quem nós contamos, não é? Até porque, irmãos, se nós formos observar, em uma guerra nós precisamos de duas coisas, basicamente: material bélico para lutar na batalha e ter a consciência de que nessa batalha existe um preço, e esse preço é o preço da nossa própria alma. Na edificação da casa de Deus é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o material bélico são as armas espirituais, não é aquilo que é carnal, que lutamos segundo a carne. Isso não tem efetividade contra as trevas. O que tem efetividade contra as trevas são as armas espirituais, aquelas mesmas, né, que o Senhor nos capacitou para lutar nessa batalha. Então, ser fortalecido no homem interior, observa que o texto ele vai dizer no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória. Não é qualquer tipo de fortalecimento, é um fortalecimento, é um corroborar no Espírito, segundo as riquezas da glória. Paulo sabe o tamanho da riqueza que foi depositada na igreja. E Paulo, de maneira direta, ele está falando, como acontece no contexto do capítulo 3, quando ele escreve com letras garrafais, é para que os irmãos entendam o que foi depositado neles. E agora, no mesmo contexto, a partir do versículo 14, ele está de joelho para que os irmãos entrem para dentro dessa realidade. Só existe uma forma de entrar para dentro dessa realidade. É entender que o Espírito precisa ser corroborado, precisa ser fortalecido. E ele não é fortalecido de qualquer forma ou em qualquer coisa. O Espírito só é fortalecido mediante aquilo que está no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória. É segundo as riquezas da glória. E quais riquezas são essas? São as riquezas de Cristo, são as provisões de Cristo, a forma como Cristo andou, não é? A forma como ele se entregou, a forma como ele foi para nós um exemplo diante do seu Pai, quando andava para fazer tudo aquilo que via e ouvia do seu Pai. A forma resoluta com que ele foi para Jerusalém, a forma como ele pagou o preço da cruz, morrendo e depois ressuscitando, ascendendo, assentando à destra da majestade, enviando o Espírito, e agora esse mesmo Espírito, Paulo tem consciência de que é esse mesmo Espírito que ele agora está de joelho pedindo para que fôssemos fortalecidos com poder no homem interior, por esse Espírito que foi enviado
da parte do Pai e do Filho, para nos fortalecer na obra do Filho, para que, de fato, pudesse acontecer essa grande apoteose, que é a manifestação da glória de Cristo no corpo de Cristo. É o mistério de Cristo em que ele está se referindo aqui. E isso, irmãos, é realmente a quintessência daquilo que está no coração de Deus para o nosso tempo. Se realmente a nossa vida cristã é uma vida pobre, no que diz respeito ao Espírito, se nós não somos fortalecidos, nós vamos entender rapidamente que nós vamos ser enfraquecidos na batalha. Então vamos nos lembrar, se de alguma forma nós fomos arregimentados para essa batalha, nós temos que entender que na guerra, nesse processo de edificação, 2 pontos precisam ser considerados. E esse primeiro ponto é o que nós temos, com quem nós podemos contar. Só com o Espírito fortalecido, irmãos, nós vamos entender. Apenas com o Espírito fortalecido, nós vamos observar que vamos ser efetivos naquilo que fazemos. Por causa da guerra. Vocês lembram em Neemias, quando eles estavam em construção, né? Com uma mão eles estavam construindo, mas com a outra eles estavam empunhando a espada. Porque em obra de edificação, em obra, num processo de guerra, não existe outra coisa a fazer. Nós temos que estar bem capacitados, com bom material bélico, que não é a arma de segunda carne, mas aquelas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e também, junto a isso, entender que existe um preço a ser pago. Não se pode avançar no fortalecimento do homem interior no mesmo momento em que a carne não é tocada. Sempre quando Deus avança conosco, algo mais de Cristo é formado. Por outro lado, algo mais de nós mesmos vai ficando para trás. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vamos observando que essas 2 frentes, elas estão presentes naquilo que tange a obra de Deus na vida da igreja, na vida das famílias, na vida de cada crente, seja individualmente, seja coletivamente. Esse é um fato. Estamos em guerra, e se estamos em guerra, precisamos saber que essas 2 coisas precisam estar presentes. Quais são elas? Material bélico, fortalecimento no homem interior, para que tudo aquilo que é próprio de Cristo seja visto em nós, seja formado em nós pelo Espírito. À medida que nos fortalecemos, à medida que o Espírito nos fortalece, Ele está nos fortalecendo de quê, amados? Ele está nos fortalecendo daquilo que é próprio de Cristo, daquilo que Cristo venceu na sua vida, daquilo que Ele venceu na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu ministério, no enviar do Espírito. Nós somos muito enriquecidos. E essa riqueza que está no nosso Espírito, de alguma forma, precisa brotar, precisa expandir, precisa aparecer em nós como a glória de Deus, não é? E para que isso aconteça, nós precisamos ser fortalecidos no homem interior. Se nós formos rapidamente observar, Lucas fala algo relativo a isso. No capítulo 14, podemos observar essa expressão. No capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 27, diz assim: E qualquer, de forma objetiva aqui, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Olha que interessante essa informação que nós estamos recebendo aqui. Não é apenas informação, é uma realidade espiritual para nós. Quando não se faz a conta daquilo que se deve perder, provavelmente todo o trabalho ficará no caminho. É isso que muitas vezes acontece. Fazemos a conta apenas da questão do viver no Espírito, mas não sabendo que, querendo viver no Espírito, automaticamente temos que tomar a cruz. Então, vida cristã equilibrada é uma vida que passa por uma guerra. E essa guerra é porque nós mesmos somos centro daquilo que não pode ser. Então, nós precisamos ser substituídos pelo Senhor. Então, sempre será assim, na medida que nos aproximamos do Senhor, algo mais dele é formado e algo mais de nós ou menos de nós é destituído. Então, aqui é uma conta que aparece daquele homem, depois aparece também nesse mesmo contexto um rei que saiu à guerra e ele precisa saber com quantos ele precisa avançar nessa guerra, ele precisa ter um número certo na sua cabeça, ele precisa fazer essa administração da guerra. Isso de forma aplicada a nós é exatamente dessa forma. Nós precisamos entender que se quisermos andar, ir após o Cordeiro por onde quer que ele vá,
não é? E isso está se falando de fortalecimento do homem interior, de ser corroborado no espírito, no homem interior, com poder, não é? Se a gente deseja isso de fato, e devemos desejar, não é? Contudo, entretanto, nós vamos observar que, paralelamente a isso, existe um trabalho do espírito, existem circunstâncias que precisam nos moldar, existe um preço que precisa ser pago. E muitas vezes, irmãos, nós desejamos andar realmente numa vida cristã equilibrada, mas muitas vezes não aceitamos esses dois pontos que são extremamente importantes para que você possa seguir na boa batalha. Aquele que milita, ele não pode se embaraçar. Aquele que milita, ele precisa avançar. E ele não pode avançar com armas carnais. As armas do seu avanço são armas espirituais. E essas armas são aquelas armas que Deus já depositou em nós. Mas elas só são efetivas à medida que o Espírito nos fortalece no homem interior, segundo as riquezas da sua glória. Paralelamente a isso, precisa estar bem claro para nós o preço que é devido a pagar. Numa guerra, muitos soldados morrem, e não vai ser diferente conosco. Não que morreremos e ficaremos no meio do caminho, mas aquilo que não é próprio da edificação de Deus, aquilo que faz parte da nossa própria carne, isso precisa ser deixado. Então, muitas vezes a nossa ênfase na vida cristã é estarmos na presença de Deus, mas muitas vezes nos esquecemos que existe um preço, e esse preço é o preço da nossa própria alma. Então, aqui estão os dois pontos que traz esse equilíbrio para a vida cristã equilibrada. Não podemos avançar só com o sentimento de estarmos na presença de Deus. Sim, devemos buscar esse fortalecimento do homem interior. Concomitante a isso, nós precisamos entender que há um preço a ser pago e precisamos fazer essa conta, como nós lemos agora nessa parábola do Senhor. Se nós não fizermos essa conta, no momento em que estamos na guerra, que o inimigo se contrapõe, podemos até desanimar. Precisamos estar bem claros da consciência que temos diante de Deus em relação a isso. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com essa pequena instrução tão rápida, tão objetiva, irmão, mas tão eficaz. Precisamos de uma igreja, precisamos de santos hoje, não é? Não hoje, falamos hoje porque estamos no tempo da nossa história, mas precisamos de irmãos e irmãs que entendam que nunca teremos a realidade espiritual daquilo que Deus fez em Cristo se nós não tocarmos a essência que é o Espírito que habita no nosso espírito. Então, quando Paulo fala que os homens precisam ser corroborados, fortalecidos, quando ele se coloca de joelho, é porque ele sabe que existe uma batalha, existe uma luta para que se avance nessa direção, não é? Porque o inimigo vai se opor, é isso que ele faz, mas Deus precisa avançar com o seu propósito, e o seu propósito, no contexto do capítulo 3, é o mistério de Cristo. É exatamente isso, Deus quer formar o seu Filho em nós. E para que ele faça isso, uma grande batalha se estabelece. Por conta dessa batalha, Deus precisa nos mostrar que existem dois pontos que são cardeais para que a gente possa avançar. O primeiro está relacionado a essa questão do Espírito, a necessidade de avançarmos em direção ao Senhor. O segundo, temos a consciência que existe um preço a ser pago. Então, provisão e despesa são duas coisas que precisam caminhar juntas de forma diferente, a fim de que haja efetividade no viver cristão. O texto segue, vamos ainda voltar em Efésios capítulo 3, porque o texto ainda segue um pouco mais aqui, quando diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Essa é uma nova frase da teologia de Paulo que nos chama a atenção. Muitas vezes, dentro mesmo a cristandade, nós observamos muitos irmãos expressando no sentido de que Deus habita em nós e não sabemos exatamente se é no coração, se é no espírito, se é na alma. Às vezes há algumas discussões acerca desse tema. A questão que a teologia paulina nos apresenta aqui é um para quê, isso é um estilo do ministério de Paulo. O que ele está nos dizendo, e o que ele está querendo nos dizer, é que Cristo habita no coração à medida que o espírito é fortalecido. Porque é como se, para que pudéssemos entender isso de uma forma prática, observe que a salvação nas Escrituras é um princípio que demonstra que a salvação é mais ampla do que vida eterna. A vida eterna descansa no fato daquilo que João falou, né, que relatou acerca do Senhor, né, sobre a sua oração em João 17, quando ele fala que a vida eterna é esta, que creais, né, em ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nisso consiste a vida eterna. É óbvio que existem outros pontos aí, mas a essência do assunto está aí, em crer no Pai e no envio do seu Filho. Bom,
Salvação, nós sabemos que é algo muito mais complexo. Por quê? Sabendo que existem dentro da teologia algumas visões diferentes, inclusive dualísticas, e respeitamos nossos irmãos, não é? Nós entendemos que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Paulo mesmo fala que espírito, alma e corpo deve ser preservado para o dia do Senhor. Então, se temos três partes, obviamente que precisamos de salvação nas três partes, porque o pecado não foi algo que danificou o homem apenas biologicamente, ou espiritualmente, ou ainda psicologicamente, mas o homem foi destruído plenamente pelo pecado. E isso são partes que, de fato, precisam, de alguma forma, serem trazidas à restauração de Deus. Não que Deus melhorou Adão, porque não foi isso que Deus fez. Deus resolveu o problema de Adão quando Cristo morre, não é? Quando Cristo morre, diz que o corpo do pecado foi desfeito quando nós morremos juntamente com Ele. E esse assunto, como muitos outros das provisões de Cristo, foi tratado, inclusive o próprio Satanás, que foi derrotado na cruz de Cristo, o velho homem e muitos outros fatores. Mas o que nos toca agora é que essa expressão de Paulo, quando ele fala para que Cristo habite o vosso coração, nós começamos a entender que a salvação ela se dá no primeiro momento no Espírito, aquilo que na história da igreja foi chamado e pelas Escrituras de regeneração, a regeneração do Espírito. Cristo vem habitar no nosso Espírito, como Paulo fala em Coríntios capítulo 6, versículo 17, né? Ele fala que se nós nos unimos ao Senhor, nós somos um Espírito com Ele. Então o Espírito Santo de fato veio habitar em nós. Muitos outros textos nos comprovam isso. Também nós temos em Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, quando ele começa a falar da questão da segunda vinda de Cristo, né? Ele diz que na vinda do Senhor, né, os mortos ressuscitam primeiro e nós, se estivermos aqui ainda vivos, seremos arrebatados. Então, me parece lógico que não é um arrebatamento de um corpo físico que ainda não foi glorificado. Então, parece que nesse ponto, né, o corpo, existe a glorificação do corpo, sendo que já no início do trabalho de Deus já houve a regeneração do Espírito. Porém, nesse ponto intermediário que nós podemos chamar, existe aquilo que nós chamamos de alma. Vocês lembram que quando o Senhor fez a forma humana e soprou o Rachaim, né, o espírito de vida naquela forma, o homem foi feito alma vivente. Então Deus faz uma forma, né, e vai esperar sobre ele um sopro, vai dar sobre ele um sopro. E aí o homem passa a ter consciência de si, e essa é a alma. E isso nós vamos observar que muitas vezes esse centro de entendimento que o homem tem de si mesmo é chamado também de coração, como se fosse ele mesmo, a sua própria pessoa. Quando você fala do coração de uma pessoa, você está falando dessa pessoa integralmente, assim como ela é, como ela se comporta, o que ela entende, etc. E o que é interessante é que esse para quê, que é um estilo do ministério de Paulo, ele fala para que Cristo habite pela fé. Mas a gente sempre aprendeu que Cristo sempre esteve no nosso coração. Só que Paulo aqui, ele parece interpretar isso de forma diferente. O que me parece entender, o que me chega ao entendimento, é que nesse contexto ele está dizendo que se o homem interior for fortalecido segundo as riquezas da sua glória, obviamente o coração será alcançado. Então, essa salvação que se deu ao Espírito precisa entrar nas esferas da nossa alma, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, da faculdade evolutiva, das nossas emoções. Ele precisa penetrar essa região que não foi salva. Ainda temos muitas decisões que não são decisões conforme Cristo. Ainda temos muitos pensamentos que não são pensamentos segundo Cristo. Ainda sentimos coisas que não são sentimentos cristãos adequados. Então, qual é o assunto? O assunto é que para que haja a percepção de que Cristo, que habita no nosso espírito, comece a entrar nas esferas mais profundas da nossa existência, o que pode ser chamado aqui de coração, que é o próprio ser, há necessidade de que o homem interior seja fortalecido. Às vezes achávamos que poderíamos utilizar de uma ou de outra maneira ou de uma ou de outra estratégia para que fôssemos de alguma forma fortalecidos. Nunca somos fortalecidos dessa forma. A única forma de sermos fortalecidos para que haja em nós um bom comportamento, para que haja em nós um bom posicionamento, para que Cristo de fato habite o nosso coração, é necessário que o homem interior seja fortalecido. Então, aqui nós vamos vendo algumas nuances do mistério de Cristo e da complexidade que isso traz quando a vida prática normal, né, precisa ser estabelecida para que tudo isso tenha realidade em nós. Então, observe isso com cuidado. Até aqui,
não é? O mistério de Cristo é a formação de Cristo no corpo de Cristo. Para que isso ocorra, Paulo está de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o fato dele estar de joelho, não é para que a gente seja fortalecido. Ninguém é fortalecido, não haveria necessidade de fortalecimento se nós estivéssemos numa guerra. Não haveria necessidade de joelhos se nós não estivéssemos numa guerra. Se não estivéssemos numa guerra, não haveria necessidade absoluta de nada disso. Mas por estarmos numa guerra, e você e eu, nós percebemos bem isso, quão necessário é estarmos tendo nosso espírito fortalecido na presença de Deus. Como é importante, irmãos. Aqui começa a vida cristã. A vida cristã, ela não é apenas informações. As informações fazem parte, mas o Espírito precisa se mover por trás dessas informações, a fim de nos levar a um lugar em que possamos ser fortalecidos. E à medida que somos fortalecidos, na mesma medida, algo mais de Cristo é formado em nós e algo menos de nós também é quebrantado. E o Senhor segue o seu trabalho e agora, por esse quebrantamento, Ele começa a entrar em outras áreas e esferas que nós nunca provamos antes. E essas esferas, elas dizem respeito ao nosso coração, elas dizem respeito ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, a maneira em que entendemos. Tudo isso vai sendo mudado, vai sendo trocado, vai sendo cambiado. Estar na presença de Deus é algo tão simples, mas é algo de resultados tão complexos. De fato, um cristão avança na mesma medida em que ele se entrega a essa presença, em que ele permanece nessa presença. E aqui realmente nós temos o avanço da vida cristã. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra, não é que vai bem além apenas dessas pequenas considerações, mas é isso, que a nossa vida cristã de fato seja uma vida frutífera na presença de Deus. Nós não devemos pensar primeiramente naquilo que podemos fazer para Deus, para dizer, bom, agora a multiforme sabedoria de Cristo pode ser expressada em principados e potestades. Não temos de fato nós não temos essa capacidade, mas em Deus, em Cristo, com o Espírito fortalecido pelo Espírito, não é segundo as riquezas da sua glória. De fato, Deus terá um testemunho em nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua palavra, por esse pequeno texto que lemos e com o entendimento de que o Senhor pode falar além do que pedimos e pensamos, porque assim sempre o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e nos conduzir nesse caminho de fortalecimento do homem interior, de cultivar a Tua presença, a fim de que o Senhor possa ter a Sua vontade em nós, o Seu Filho formado em nós, para que o Senhor mesmo seja glorificado nesse negócio. Que a Tua bênção seja sobre os Seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esse trabalho e deseja cooperar com ele, entre em contato conosco. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula. Paz seja contigo.